O que é a epilepsia gelástica? É conhecida como epilepsia gelástica, a patologia convulsiva cujo principal sintoma é o riso inconfundível e involuntário daqueles que sofrem dela. Não é uma doença conhecida, exceto agora devido ao filme Coringa, lançado recentemente. Nele, a trama brinca com a possibilidade de que o protagonista sofra dessa doença. A epilepsia gelástica foi diagnosticada desde 1957, quando os cientistas da Urey e Mulder publicaram trabalhos de pesquisa descrevendo-a. O artigo apareceu na revista Neurology e estabeleceu as bases para a descrição do quadro clínico. O termo gelástica se origina de uma palavra grega, que poderíamos traduzir como riso. Certamente é o sintoma que distingue essa epilepsia das outras, é o riso que aparece espontaneamente mesmo em situações em que ele não se justifica em nada. Essa risada incontrolável e involuntária não vem de uma piada ou de uma situação que a mereça. Além disso, muitos pacientes se lembram do episódio do riso com tristeza, associando-o a sentimentos muito distantes da alegria e do prazer. Isso confirma que a patologia é desconfortável e não é uma mera crise de riso. Os pacientes consideram que o que ocorre é inapropriado e sofrem porque não conseguem se conter. Além disso, para eles é impossível evitar o aparecimento dos risos. A epilepsia gelástica é mais comum entre os homens do que entre as mulheres. Ainda assim, sua incidência é muito baixa, de cerca de 0,2%. Isso significa que, a cada 1.000 pessoas, 2 podem ter essa patologia. Ela costuma ser identificada entre os 3 e 4 anos. Causas da epilepsia gelástica. Esta epilepsia pode ser uma forma convulsiva atípica, que responde a mecanismos genéticos ou mecanismos de conexão neural pouco conhecidos. De qualquer forma, há uma causa subjacente que tem sido associada: um tumor no hipotálamo. 2 tipos de tumores podem se desenvolver no hipotálamo: amartomas e astrocitomas. Embora sejam tumores que tendem a ser benignos, seu crescimento lento, mas sustentado, pressiona estruturas e gerando diferentes sintomas. Como são tumores benignos, tanto os amartomas quanto os astrocitomas não desenvolvem metástase, nem invadem órgãos vizinhos ao hipotálamo. Diagnósticos diferenciais. O riso da epilepsia gelástica representa um desafio diagnóstico para os médicos. Esse riso inapropriado e incontrolável nem sempre é uma forma de convulsão. Também pode ocorrer devido a outras patologias. Diante de uma pessoa drogada ou alcoolizada, é possível falar de uma risada similar à da epilepsia gelástica. Obviamente este não é um sintoma crônico, e sim que surge apenas com o consumo das substâncias. Esse é o ponto-chave para diferenciar um do outro. Há também uma síndrome conhecida como Angelman, que tem o riso como sintoma. Esta é uma alteração genética incapacitante. Na síndrome de Angelman há um notório atraso no desenvolvimento. A partir dos 6 meses de idade, os pais notam que seu filho tem um problema em seu sistema nervoso. Finalmente, a condição que mais causa confusão é a paralisia pseudobulbar. Possivelmente, o ponto de diferenciação entre ela e a epilepsia gelástica é que, na paralisia pseudobulbar, o riso aparece em pessoas com outro transtorno subjacente, como mal de Parkinson, por exemplo. Sintomas de epilepsia gelástica. Nós já dissemos, e repetimos, o sintoma primário da epilepsia gelástica é o riso. Agora, não é uma risada como qualquer outra,
tem características especiais que a tornam única e diferente. O riso da epilepsia gelástica dura menos de 1 minuto e aparece de repente, assim como desaparece. É involuntário e o paciente não consegue pará-lo, porque não tem controle sobre isso. Junto com o riso, às vezes aparecem sintomas clássicos de convulsões, como movimentos através de espasmos musculares, perda de consciência momentânea e relaxamento de esfíncteres. Esses sintomas podem persistir mesmo quando o riso acaba. Em crianças que apresentam essa patologia e desenvolvem sinais de puberdade precoce, é muito provável que haja um amartoma crescendo no hipotálamo. Entende-se como puberdade precoce o início dos sinais da adolescência antes dos 8 ou 9 anos de idade. Tratamento: a epilepsia gelástica é tratada com os mesmos medicamentos usados para as convulsões. Entre eles, podemos citar carbamazepina, lamotrigina, topiramate ou levetiracetam, entre outros. Não é fácil conseguir o controle do sintoma do riso. Infelizmente, o tratamento nunca é 100% eficaz. As crises de riso se repetem ciclicamente, afetando profundamente a qualidade de vida dos pacientes. Apesar das dificuldades envolvidas, é importante saber que muito progresso tem sido feito na pesquisa de medicamentos antiepilépticos. Além disso, hoje, muitos grupos de profissionais no mundo estão capacitados para lidar com a doença e são treinados para enfrentá-la.